mais incisiva e resultados mais palpáveis, né? O nosso protocolo ele é muito interessante porque ele traz as questões que antecedem a prática do crime e que raramente é levada à justiça do trabalho. Acaba sendo uma atuação mais técnica, em que se tem um recorte, né, do ilícito, né, em que se há uma denúncia ou que há uma ação civil pública, quando é ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, ou incidentalmente numa ação trabalhista, o que é muito raro, né, numa ação individual, e que se traz a exploração, mas que não traz em si a origem da exploração. E o protocolo ele mostra isso, que tem fatores que devem ser levados em consideração para fins de análise das lides que tratam do trabalho escravo. E que se nós nos limitarmos à literalidade do 149 do Código Penal, a gente não traz a estrutura social e econômica que precede o aliciamento e que se mostra essencial para a submissão do trabalhador à exploração. Então, é necessário que a gente situe o trabalho escravo e a exploração sexual, né, o trabalho escravo e a questão da exploração sexual, da questão do tráfico de pessoas, no contexto em que surge, eles são reproduzidos. Questões como pobreza, migração e refúgio tem que ser exatamente explorado para que mostre a hipervulnerabilidade da vítima em relação ao seu explorador. A indicação também, né, de que há decisões internacionais, e a gente traz aqui especificamente o caso Brasil Verde, em que a pobreza foi indicado como principal fator de escravidão contemporânea no Brasil para aumentar a vulnerabilidade de significativa parcela da população, tornando-a presa fácil dos aliciadores para o trabalho escravo. Então, trazendo a pobreza como um fator essencial nesse tipo de exploração. Só que não é o único, né? Nesse tempo de atuação que eu tive, eu vi que, embora haja problemas de origem, problemas de formação, problemas de substrato social, nem sempre, no caso trabalho escravo e tráfico de pessoas, tem como elemento preponderante. E nos últimos anos nós começamos a pegar casos como o estelionato amoroso, casamento por servidão, a questão de ser modelo, jogador de futebol, gamer, youtuber, e também quando acontece alguma tragédia pessoal, ou algum caso que a pessoa ela se vê de uma hora para outra privada de subsistência, e dela acaba sendo presa fácil para o tráfico de pessoas. Então, embora a gente tenha que ter como certo, né, que as questões sociais trazem uma vulnerabilidade intrínseca, há questões circunstanciais que às vezes levam a pessoa a ser explorada. Trago como exemplo um caso de uma advogada, né, que ela foi explorada, ela foi submetida à condição análoga à escrava, porque na situação que ela estava, no ambiente que ela vivia, ela acabou indo para um outro estado e acabou sendo explorado para quem estava lhe oferecendo trabalho. Eu também tive a honra de conhecer o Dr. Oswaldo, que era um juiz federal, já participei de live com ele. O Dr. Oswaldo ele era um juiz federal venezuelano, que ele tornou-se vítima de trabalho escravo. Ele teve problemas, né, quando começou toda a crise política na Venezuela, ele foi perseguido, ele teve um filho morto, numa emboscada, e acabou vindo para o Brasil, e aqui ele foi explorado, ele morou na rua, e foi pela música, ele com a filha dele, eles começaram a tocar, a filha tocava harpa, e com a música ele começou a se situar no país e ter uma condição razoável de vida, e isso fez com que ele tivesse forças para reconstituir a vida. Hoje ele trabalha no TJ, lá no Amazonas, e ele trabalha como tradutor, e é uma pessoa muito interessante para que a gente possa conversar e mostrar que todos nós somos passíveis de sermos vitimados a qualquer instante. Tráfico de pessoas, trabalho escravo, isso, basta que algo mude nessa estrutura social em que vivemos, que haja uma comoção ou então algum desastre natural em que toda a segurança que nós supostamente achamos que tenhamos, ela acabe, né? Então, é importante, então, se ter que a questão da vulnerabilidade nem sempre é estrutural e pode ser circunstancial também. A questão da migração, ela é
ela é muito importante nesse tipo de exploração, tanto no caso da exploração sexual quanto no trabalho escravo. O fato de você deslocar uma pessoa de um local para outro, você desestabiliza, você retira laços dessa pessoa com parentes, com amigos, com estrutura social. Então, migrar é um direito humano, é da natureza humana, mas faz com que as vulnerabilidades fiquem mais afloradas. O Smart Lab do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a IT, ele traz que 44,2% dos trabalhadores em condição análoga de escravos foram resgatados fora do seu município de origem. E quanto maior a distância percorrida pelo trabalhador até chegar ao local de trabalho, maior será a sua vulnerabilidade diante da situação de exploração e, consequentemente, mais difícil será seu retorno para casa. Questão que se deve trazer ao julgamento. Então, esse protocolo ele não é voltado apenas para o juiz, ele também é para o advogado, para o defensor, para todos que trabalham no sistema de justiça. Então, é uma orientação que há que se trazer nessas ações, que tipo de pessoa que é, de onde que ela veio, como ela foi aliciada, como ela foi transportada, como ela chegou aquele local de exploração. E no caso de exploração sexual, o que eu vi no decorrer da minha carreira é a questão dos grandes shows, dos grandes eventos, em que, no caso, mulheres, mas mais recentemente também, né, a população trans, elas são levadas para esses grandes eventos e lá elas são exploradas e é uma dinâmica que acontece, há todo um planejamento já nacional desses eventos, e elas vão sendo levadas e elas ficam alojadas em lugares péssimos, com vigilância, com todo o aparato de exploração, justamente para que ela possa atender a esses grandes acontecimentos. Então, ainda quando eu estava no Ministério Público do Trabalho, começou a se demonstrar essa preparação prévia para os grandes shows, para os grandes eventos que o Brasil, Copa do Mundo, Olimpíadas, esse olhar jamais para a tendência de haver exploração sexual nesse tipo de evento. Também é importante trazer a questão da interseccionalidade e a transversalidade das vulnerabilidades que nós encontramos no trabalho escravo e no tráfico de pessoas, em que raça, gênero, classe social, nacionalidade, orientação sexual, dentre outros, permeiam ambos os fenômenos, né? E também o perfil dessas pessoas exploradas. Se nós olharmos o perfil dessas pessoas exploradas, nós vamos ter a nítida noção de que nada mais são do que pessoas descendentes das próprias pessoas que já eram exploradas no trabalho escravo clássico, né? Em 2023, 64,6% se autodeclararam pardos dessas pessoas, as pessoas resgatadas, né, encontradas em trabalho escravo, 16,5% pretos, o que bate com a proporção de brancos, e em menor proporção indígenas e amarelos. Então, a grande preponderância ainda é de pretos, se somar pretos e pardos, pode ver que a maioria das pessoas resgatadas. A questão da escolaridade também é evidente, se somarmos também a percentual de analfabetos, ou as pessoas com até quinto ano incompleto e do sexto ou nono ano, nós vemos que a esmagadora maioria das pessoas exploradas tem baixa ou quase nenhuma escolaridade. Em relação ao gênero, ainda haja preponderantemente o resgate de homens, isso se justifica justamente porque as ações de trabalho escravo e tráfico de pessoas do Grupo MOVE acabam tendo uma incidência maior no âmbito rural, o que demonstra que ainda há uma área ainda pouco explorada e pouco fiscalizada, na verdade, em relação ao trabalho doméstico e da exploração sexual, porque ainda se tem ainda a noção, né, de que o trabalho escravo ele é preponderantemente rural, masculino, o que não é verdade. Trabalho escravo, exploração sexual, nós temos em todos os segmentos, em todos os locais, mas ainda a estatística ainda aponta para essa preponderância no campo e de homens jovens. A questão do julgamento a partir de uma perspectiva interseccional, ele tem um condão de aprimoramento da decisão judicial, uma vez que considera as assimetrias de poder e os estereótipos existentes na sociedade. Isso é algo muito novo, é algo assim, nós recebemos com a maior felicidade quando veio esse protocolo,
porque ainda é difícil, ainda há que se discutir relações, pretéritas que se levam ao juízo do trabalho, ainda com a noção de igualdade entre o explorado e o explorador, a pessoa explorada e o seu explorador, o trabalhador e o empregador, não se levando em consideração as assimetrias e os estereótipos, e que se a gente não traz essa assimetria para o processo, se a gente não demonstra que a todo esse contexto prévio em que essa pessoa já existia e ela não teve um poder de negociação e que ela entrou numa relação já, numa relação de poder absoluto em relação à parte contrária, ao explorador, não se consegue provar, levar ao judiciário a essa hipervulnerabilidade. Então, o protocolo ele traz isso, ele traz essa orientação para o julgador, né, e a cena para os demais profissionais do sistema de direito, que a assimetria é fundamental para que haja esse julgamento. Ela tem origem, né, na Convenção, a interseccionalidade das relações e das vulnerabilidades, na Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, mas ela se amplia em relação aos outros tipos de vulnerabilidade. E julgar a partir de uma perspectiva de vulnerabilidade, como é o caso do trabalho escravo contemporâneo, é uma técnica jurídica que nos permite identificar a presença das relações assimétricas de poder. Isso foi, eu já vi em processo se discutir qual que é a origem desse protocolo e como se julga através dele, se isso não seria uma decisão surpresa ou algo que o judiciário ele não poderia aplicar sem que se fosse provocado pela parte, ou que nada disso é relevante, porque julgar a partir da perspectiva da vulnerabilidade e da interseccionalidade dessa vulnerabilidade, ela nada mais é que uma técnica jurídica. E a interseccionalidade é uma ferramenta que possibilita detectar, nos casos, estereótipos compostos de discriminação múltiplas ou agravadas ou de vulnerabilidades para interpretar e aplicar a norma no sentido de corrigir e compensar as desigualdades que possam existir entre as partes no acesso da justiça. Então, nada mais é do que se julgar, de se olhar o processo a partir de uma técnica nova, de uma técnica em que se leva em consideração as assimetrias das relações e a vulnerabilidade existente. Traz também a questão, várias questões processuais, eu só consigo pincelar algumas, porque, como eu mostrei, é bem extenso esse protocolo, mas algo que se destaca bem é a questão da produção antecipada de provas. Se em momento que ela deve ou não ser requerida ao juízo e se ela é ou não pertinente. Nos casos de trabalho escravo, a questão da existência dos relatórios apresentados pela fiscalização e os autos de infração são provas pré-constituídas, provas muito bem feitas, muito bem elaboradas, em que o auditor fiscal, né, no momento do ato, né, do ato do resgate e da fiscalização, ele é como se fosse uma fotografia, né, um recorte da situação existente, em que se preserva, né, o cenário e a circunstância que levaram à tipificação do trabalho escravo e do tráfico de pessoas. Então, quando se há a possibilidade de se trazer um relatório da fiscalização ou auto de infração, a questão da produção antecipada de prova, ela acaba não sendo tão importante, porque já se tem uma prova pré-constituída, mas nem sempre isso é possível. E nem sempre numa ação em que há trabalho escravo e tráfico de pessoas, infelizmente, tem a presença do auditor fiscal do trabalho. Como todos sabem, são poucos auditores fiscais do trabalho, né? E o Brasil ele é muito grande, os locais são muito distantes e às vezes a denúncia chega através de outros órgãos. Não é raro acontecer que essa denúncia venha pela Polícia Militar ou pela Polícia Federal ou que se vá diretamente ao Ministério Público ou à Defensoria. E há necessidade de se deslocamento até o local, e eu mesma, já aconteceu comigo, quando eu era membro do Ministério Público, de chegar numa situação e ter uma situação de trabalho escravo, e eu ter que requerer essa produção antecipada de provas para o Poder Judiciário, justamente para que eu conseguisse preservar elementos mínimos do ambiente em que estava acontecendo, para que depois fosse discutido, né, toda a questão do resgate ou não. Então, nesses casos,
o protocolo ele apresenta, né, a orientação para que se aceite essa produção antecipada de provas, que o judiciário, participe disso através de inspeção, quando possível, que o próprio juiz se desloque até o local, da ocorrência e que tome depoimentos e que faça a constatação, o que se seja acompanhado de oficial de justiça, justamente para que se preserve a prova, porque nesse tipo de ilícito a vítima ela acaba voltando para sua casa ou ela acaba sendo forçada, às vezes, a se evadir do local. Então, por isso que o protocolo ele explora bem, ele apresenta bem a possibilidade, né, e no caso, às vezes, a obrigação da produção antecipada de provas. Apresenta fundamento, né, no CPC, artigos 381 e 383, e também na própria lei, né, que introduziu o 149-A, né, que fala no seu artigo 15 da possibilidade de adoção de medidas cautelares. E a utilização da produção antecipada de provas se justifica pela urgência em identificar e resgatar trabalhadores em vulnerabilidades extremas. E foi, como eu já disse anteriormente, isso ocorre muito em ações diretas pelo MPT sem auditoria fiscal do trabalho. A discussão também, né, do ônus da prova, quando se há a prova pré-constituída, no caso dos relatórios de inspeção, os autos de infração, essa prova já, já faz com que o ônus se inverta, né? Você já traz os elementos indicativos de que houve o trabalho escravo e o tráfico de pessoas, e ficando muito mais fácil para quem ajuiza a ação demonstrar ao judiciário que realmente aconteceu o ilícito, cabendo a quem está sendo acusado provar de maneira contrária. E também a teoria dinâmica da produção de provas, porque não há como se imputar à parte explorada o ônus processual de produzir algo, de produzir uma prova que, se fosse analisado do ponto de vista de quem explora, caberia a essa pessoa provar a licitude da relação e não o contrário, né? No âmbito trabalhista, nós temos a questão do meio ambiente de trabalho, né, que é a obrigação do empregador manter um meio ambiente rígido, então isso também é levado em consideração. Os pontos a sendo observados, que é a responsabilidade do empregador pelo cumprimento das normas de saúde e segurança, e isso no caso de boates e casa de show, nós pegamos problemas de alvará, problemas de sanitários, em que demonstrando que houve uma relação de trabalho e que esse ambiente de trabalho é um ambiente insalubre, pernicioso, é um ambiente deletério à saúde, isso faz com que se impute, né, ao explorador a responsabilidade pelo meio ambiente que ele não respeitou. E também na própria Constituição que há a previsão que o trabalhador tem direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, artigo 7º, inciso 22. A escutativa ainda é algo que se busca no âmbito da justiça estadual, quando se envolve criança ou violência doméstica, nós percebemos já uma evolução muito grande na forma de se tratar a vítima, na forma de produzir prova, mas que, infelizmente, na Justiça do Trabalho ainda não temos um ambiente próprio. Há convênios, há tribunais que têm convênio com o Tribunal de Justiça de utilização de dependências, né, de salas da Justiça Estadual, mas isso é ainda muito incipiente, ainda as pautas elas ainda não são orientadas para que haja esse tipo de uma oitiva mais humanizada, né? Mas que isso é uma orientação do próprio protocolo e quem atua pode pedir, né? O defensor, o membro do Ministério Público ou o advogado, quando lidando com o caso, né, de trabalho escravo ou tráfico de pessoas, ele tem o direito de pedir porque haja um ambiente próprio para a oitiva desse tipo de vítima, né? E na Justiça do Trabalho nós temos uma preponderância da oralidade do processo. Então, a importância de se ter uma escuta especializada e ativa e humanizada é muito mais reforçada, né? Principalmente para que você entenda o contexto do trabalhador. Então, aquilo que foi falado no início, né? Que há necessidade de você caracterizar, de você contextualizar
quem é essa pessoa, a sua origem, as experiências vividas, a forma como chegou ao local do trabalho e a narrativa do que ali acontecia, é um caminho de acolhimento para fins de escuta dos escravizados. Ah, como observação eu coloco, né, que às vezes o trabalhador já prestou depoimento, né, como no caso ter sido resgatado numa operação do grupo móvel, e nesse caso, que pode-se, né, o defensor, o procurador, o próprio advogado, ele pode pedir o aproveitamento desse depoimento já colhido, para que evite revitimizar a pessoa, principalmente quando nós estamos falando de exploração sexual. Então, se há uma prova pré-constituída, produzida por auditores fiscais, pessoas que têm investidura para aquele ato, não há como se trazer de novo todo o depoimento e que tragam, revivenciar situações de sofrimento e de exploração, né. Também a gente pode buscar uma validação da narrativa apresentada junto ao Ministério do Trabalho para fins de tornar essa narrativa como depoimento prestado em juízo. Então, o juiz ele pode até ele se pauta pelo aquilo que já foi produzido, né, e ele só confirma, ele só passa para que haja para que se leve para fins de um termo de audiência aquilo que já foi produzido, às vezes, no campo, né, ou às vezes de uma maneira que não é tão formal como a Justiça do Trabalho ela exige, né. Pode acontecer que o trabalhador, quando chegar ao judiciário, ele possa apresentar uma perspectiva distinta da mencionada no momento do resgate. Quem trabalha, né, em resgate sabe que isso acontece, que o distanciamento do local, né, faz com que do tempo também, né, não é difícil, às vezes, ser ouvido 4, 5, 6 anos depois, então essa perspectiva pode mudar, e isso não significa que seja mentira, isso não significa que seja um outro contexto. Então, o protocolo ele orienta que quanto maior, né, o distanciamento do local e do tempo, essa perspectiva ela pode mudar. E nesse cenário deve-se entender que há muitas nuances a serem levadas em consideração, né, como o tempo entre o fato e o depoimento, as ameaças que podem acontecer, ameaça própria ou a familiares, a vergonha da exposição da condição de escravizado e o nervosismo perante o magistrado. As técnicas, o protocolo orienta, né, que tem que se usar a linguagem simples, menos jurídica, né, mais direta, esclarecer, parafrasear, conferir frequentemente se a pessoa está compreendendo o que está acontecendo, o que está sendo perguntado, né, então perguntas como: "Ficou alguma dúvida sobre o que eu acabei de falar? Tem algo que eu queira ou que repita, que explique melhor?". Isso é importante também que no ato que esses depoimentos, estejam sendo colhidos, que o defensor, que o procurador, que o advogado lembre disso, que fale, que inclusive sob pena de nulidade, se isso não tiver sendo levado em consideração, inclusive se for necessário até o adiamento dessa audiência, porque haja um tempo, esse tipo de audiência não pode ser realizada numa pauta corrida, num ambiente de como se estivesse discutindo relações de trabalho simplesmente, mas que tenha essa preocupação, que se advirta que o protocolo ele orienta, né, e essa orientação ela acaba sendo uma diretriz, porque esse protocolo ele foi concebido no bojo, principalmente das obrigações que o Brasil tem, né, de combater o trabalho escravo. O Brasil já teve a condenação internacional, né, no caso do Brasil Verde. Então, assim, o protocolo ele não é só uma orientação, mas ele é uma diretriz que tem que ser seguido, né. Tem que iniciar a escuta com perguntas menos sensíveis, né, então você tem que deixar a pessoa num ambiente mais tranquilo, né, você tem que indagar se ela está bem, às vezes o trabalhador não comeu, às vezes a pessoa não tem dinheiro nem para se deslocar até aquela audiência, então, às vezes a pessoa está cansada, então isso tem que ser levado em consideração. Então, sempre perguntar a respeito do bem-estar da pessoa no início da conversa, ela cria uma sensação de acolhimento e confiança. Em termos, né, porque a pessoa não fica à vontade num ambiente, eh, formal e perante um juiz e advogados, então todo cuidado é pouco em relação a isso. Tomar cuidado com o tom de voz, dar tempo para a pessoa responder, levar em consideração, né, o grau de analfabetismo, de compreensão do vocabulário, tudo isso tem que ser levado em consideração. Prestar atenção ao que não é dito, então a linguagem corporal, os olhares, isso é muito importante.
demonstrar atenção pelo que a pessoa está dizendo e reconhecimento de eventuais preconceitos, discriminação e julgamentos que nós mesmos temos, né. Então, é uma construção você se colocar, né, a questão de se colocar no lugar do outro, entender aquela situação, é muito difícil e admitir que nós tenhamos preconceitos, que nós somos um ser que discrimina e que temos pré-julgamento, é o primeiro passo para que a gente consiga uma instrução mais próxima possível da realidade. Tem as dificuldades também em relação a esse tipo de prova são muito grandes, né, porque o trabalhador ele é parte vulnerável na relação direito material, então nós temos que levar em consideração os princípios que norteiam o direito do trabalho, né, como o princípio da proteção, da imperatividade, da indisponibilidade do direito e da sua irrenunciabilidade, né? Há direitos que são irrenunciáveis e que quando se trata de vida, de liberdade, né, de bem-estar, tudo isso tem que ser levado em consideração. Os trabalhadores são em desvantagem nas relações e que insere dentro da existência das características que não são controláveis por eles mesmos no momento da contratação. Então, lembrar que não é uma contratação, ninguém está discutindo um vínculo formal, nós estamos discutindo relações já assimétricas desde a origem, em que é mitigado o poder de negociação, mitigado quase nenhum poder de negociação da parte explorável. Inclusive, para alterar regras já estabelecidas que não raro assumem nos contratos de adesão. Na verdade, não é nem raro, né? É um contrato de adesão em que a hipervulnerabilidade ela fica exposta, né? E justamente esse conceito de hipervulnerabilidade ele acaba sendo mais a gente pode ver nos julgados, nas decisões, e que se constata isso. Se discutir vulnerabilidade se mostrou algo assim ineficiente, porque quando a gente pensa em um aspecto interseccional, em que raça, gênero, sexo, idade, grau de conhecimento técnico, analfabetismo, a gente não está aqui falando mais de vulnerabilidade, sim de hipervulnerabilidade. Torna-se necessário dar tratamento desigual não apenas aos trabalhadores em geral, em suas relações com os empregadores, mas também aos trabalhadores entre si, a partir da identificação de diferenças entre grupos vulneráveis e hipervulneráveis, com ênfase de que esses necessitam de uma proteção qualificada. As situações de hipervulnerabilidade, elas estão identificadas na Constituição, mais especificamente em relação à pessoa com deficiência, idoso, criança e adolescente. Então, nós temos que levar em consideração que, embora a Constituição, né, em 88, ela previu a existência de grupos vulneráveis, isso hoje nós temos que fazer uma releitura com essa lente da hipervulnerabilidade. Então, nós temos que levar fatores como analfabetismo, condição social e saúde, elas atuam como potencializadores da condição da vulnerabilidade. E outra coisa que é importante que o protocolo faz é que ele tira a CLT como o eixo principal do fundamento da ação que nós estamos discutindo, trabalho escravo ou tráfico de pessoas. Então, se valer do ECA, do Estatuto com a Pessoa com Deficiência e outras legislações aplicáveis protetivas dessas pessoas em situação de vulnerabilidade, elas são muito importantes e o protocolo orienta para que assim façamos. Trazemos também as dificuldades, né? O protocolo ele sabe, ele demonstra a ciência que há dificuldades no acesso ao justiça do trabalho relativas a trabalhadores que são vítimas da escravidão, né? Então, acesso limitado às informações, ele como, né, já passamos, eles são analfabetos funcionais, eles sequer têm noção de como ter acesso à justiça, ainda mais agora essa justiça informatizada, embora ainda haja balcão, né, ainda ali, o jus postulante ainda seja possível na justiça do trabalho, mas nós temos os vários trabalhos são números reduzidos no país, às vezes uma determinada vara ela abrange um grande número de municípios e de grandes distâncias a ser percorridas, a linguagem utilizada também é muito difícil. Então, é importante que haja essa orientação tanto na Justiça do Trabalho quanto dos órgãos que colhem essa denúncia de pessoas que tenham para atermar, né, para receber a reclamação da pessoa, que ela tenha um emprego da adoção da linguagem simples para que permita a compreensão. Entender regionalismo também, né?
e fazer com que a pessoa se faça ser compreendida. Há uma falta evidente, né, de conhecimento da legislação trabalhista brasileira, não só por brasileiros, mas principalmente por migrantes, né, ainda mais em São Paulo, né, onde eu estou lotada, TRT2, a questão migratória ela é bem forte, né, ela é premente, ela é constante e cada vez maior, né. Os custos e gastos com assistência judiciária, transporte e hospedagem, dificuldade de encontrar novo emprego após o exame da ação, ausência de campanha de informação dos trabalhadores sobre como denunciar e como funciona a fiscalização, a falta de sensibilidade do judiciário, principalmente para reconhecer que o caso está sendo analisado é um caso de violação de dignidade humana e não apenas uma questão trabalhista, que é um caso que foge ao comum, não é um caso que está discutindo hora extra nem adicional de periculosidade, é um caso que envolve violação de direito humano, então ainda há muito que se percorrer em relação à sensibilização do magistrado, de servidores e do pessoal, né, de quem atua no sistema de justiça. Há uma dificuldade do trabalhador produzir determinada prova sobre sua submissão à condição análoga a escravo, especialmente quando ele não é resgatado, pois na situação não sequer há documentos oficiais sobre o caso. Também quem já participou de imóvel sabe que é aquele recorte daquele momento, e que se não pegou aquele trabalhador que foi embora ontem, ou que foi visitar a família, ou que está na cidade. Então, se ele não faz parte daquele grupo resgatado, fica muito difícil para ele provar que ele era um dos componentes das pessoas exploradas, né? O baixo valor das indenizações que são aplicadas para penar os empregadores, que chegam a ser inferiores à indenização por extravio de uma bagagem no transporte aéreo, por exemplo. Ainda as condenações trabalhistas são muito baixas, os valores de dano moral coletivo ainda são baixos, então essa é uma dificuldade que o protocolo destaca ainda como para ser superado, né? E ele também mostra, né, a questão de formas de superação. Ele retoma a questão da escutativa. Só peraí que tá, a bateria tá chegando. Retoma a necessidade da escutativa a partir de um julgamento da perspectiva da vítima, compreensão de que eles vivenciaram o trabalho escravo, pois, em regra, não se traz expressamente a expressão escravo ou trabalho escravo. É uma orientação também que se evite já taxar, porque a própria pessoa, ela assusta, ela não... Quando ela se vê escravo, a tendência é negar, porque ainda a própria pessoa traz em si preconceitos, então também você entender que você foi escravizado é você entender toda a lógica perversa que aconteceu, então há uma tendência em negar, e quando se descobre escravo, isso acaba gerando revolta, então há um sem número de emoções que a pessoa vivencia, né? Por isso que é importante se discutir as condições vivenciadas para que permitem a compreensão da realidade, sem que isso se rotule, né? Então, não há como se perguntar: "Você foi escravizado?" Não. Tem que falar onde você vivia, como você vivia, e a conclusão, se isso é ou não trabalho escravo, é algo que é um raciocínio jurídico que não cabe você imputar à vítima ou à testemunha essa classificação. A fixação de valores de indenização em patamar compatível com o dano, né, cruel, então a necessidade de aumentar esses valores, né, e a gente pode usar parâmetros, né? Então, a gente pode usar, por exemplo, a adoção da lucratividade da empresa, então sempre se mostrar a cadeia produtiva, né? Quem está lucrando com isso, e que quando a gente chega no caso da exploração sexual é um problema muito sério, porque nem sempre a gente encontra um empregador. E há casos assim que é um local em que se alega uma locação do imóvel, um comodato, e então assim, a dúvida que fica é no caso da exploração sexual, quem é o empregador? É o dono do imóvel, da pessoa jurídica que está explorando o local, ou a pessoa que é imputada como exploradora, uma cafetina, um cafetão, mas também tem que se tomar cuidado para não revitimizar essa pessoa, porque às vezes a pessoa que é apontada como exploradora é uma pessoa que é explorada, que foi explorado e que faz parte dessa cadeia exploratória. Então, isso é algo que não há resposta fácil, já muito se discute, inclusive,
só de se levar à justiça do trabalho a questão da exploração sexual, isso já é uma evolução, é algo que ainda se encontra dificuldade, e sim se levando quem é o explorador, quem que lucra e quem que assina a carteira, assina ou não carteira, ou é só uma relação de trabalho indenizável. Então, isso são dificuldades que se traz no protocolo, que é importante que discutamos, mas que nunca se perca em mente que quando há um ser humano explorando outro ser humano, alguém lucrando em cima desse outro ser humano, essa pessoa tem que ser responsabilizada. O peso especial do depoimento da vítima, né? A dificuldade da vítima que tem em prestar seu depoimento e reviver a opressão, além dos obstáculos processuais para que sua prova seja efetivamente realizada, uma vez que normalmente os trabalhadores escravizados são migrantes e após o fim da relação de trabalho, seja em relação de fuga, resgate ou descarte pelo empregador, fica difícil essa produção e a comunicação entre eles é interrompida ou dificultada, que obstaculiza a produção de prova pela parte explorada. Então, por isso que é importante se dar um peso especial ao depoimento da vítima, não se tratar como um ônus de prova, não se discutir a questão do interrogatório como fim de obtenção de confissão, mas sim da busca da chamada verdade real, né, de se chegar mais próximo à área trabalhista ao que a gente tem no crime, porque nós estamos tratando de vítimas, de pessoas com sérias violações de direitos humanos que fogem à rotina das relações trabalhistas que normalmente chega ao judiciário, né? A limitação, coloco como observação a limitação psicológica no direito de locomoção, então tem que se deixar muito clara essa condição que não há, o que ainda há no imaginário, que a pessoa podia ir embora, podia ir e vir na exploração sexual, inclusive se vê muito isso. Se discutir a questão de que a pessoa podia ou não se locomover e não levar em consideração a opressão psicológica, não se consegue provar a exploração do trabalho escravo e tráfico de pessoas, exploração sexual, porque se discute simplesmente liberdade de dirigir. E quem já trabalhou no caso de resgate de pessoas exploradas sexualmente sabe que a pessoa sai, faz o programa, às vezes até viaja com o cliente e volta para o seu explorador. E nem por isso ela deixa de ter uma limitação do seu direito de ir e vir, porque a limitação é muito mais psicológica, ela é muito mais opressora do que a limitação física, né? A necessidade de presença de intérprete, no caso do trabalhador migrante, e isso abre um leque de muitos problemas. Há casos, né, relatos de pessoas que se prestaram como tradutores, como intérprete, que eram pessoas a mando do explorador. A questão também é que tem etnias que falam linguagem própria, então não é porque é boliviano que vai falar espanhol, a questão de linguagem indígena, então se buscar às vezes um tradutor, um intérprete que não tem domínio sobre a fala, sobre o regionalismo e sobre os hábitos e culturas, acaba às vezes e muito prejudicando nessa colheita de prova. A tendência também, né, a necessidade, o protocolo ele determina, né, ele orienta, né, para que tem que evitar a presença do agressor para afastar a chantagem emocional, ameaça à vítima, bem como o reforço do cuidado do magistrado na condução do processo, a fim de evitar a revitimização do trabalhador escravizado. E aqui, às vezes, fica difícil num grupo de pessoas, numa fiscalização, se descobrir quem é o explorador, quem é o explorado, justamente porque há uma cadeia de exploração. Então, às vezes, existe um preposto. No caso de oficinas de costura, por exemplo, há grupos, né, entre as pessoas que trabalham, as líderes desse grupo. Então, se identificar quem são esses líderes e entender que essa pessoa, embora seja explorada, ela tem uma relação de poder em relação aos outros explorados, então a vulnerabilidade ou as outras vulnerabilidades nesse tipo de exploração é muito difícil se detectar num ato que você chega num ato de fiscalização, e é muito mais difícil para o magistrado perceber na hora da produção de provas. Por isso que há tomar esse cuidado de saber quem é o agressor, quem é o explorado, e se há mesmo, porque às vezes os papéis acabam se confundindo.
A importância na sentença, se requerer, né, no caso, né, de quem atua no polo ativo, né, não, que haja produção, que haja expedição de ofício, né, aos órgãos judiciais e administrativos, para que se entender necessário que se obste nessa exploração. Então, aquele caso, ele às vezes ele é um de outros que estão ocorrendo, então a necessidade de cientificar os órgãos próprios de fiscalização. Ofício aos órgãos judiciais e administrativos para entender necessário para a adoção de política pública, especialmente quanto à questão previdenciária, e para atentar-se para a possibilidade de expedição de alvará de seguro-desemprego e averbação de contagem de tempo para fins previdenciários. Há uma discussão, não sei se muitos conhecem, mas se o seguro-desemprego seria um ato privativo da auditoria fiscal do trabalho, e se não, eu já vi ação em curso indicando que não, que embora seja um ato administrativo, mas ele pode ser suprido judicialmente. Eu mesma já consegui isso em ações, mas que se preocupa, principalmente no caso de exploração sexual, mesmo não havendo um explorador, alguém com rosto, com nome, com CPF, mas que identificado uma situação de exploração sexual, que se requeira a expedição de seguro-desemprego. É pouco, mas pelo menos esse pouco ele tem um caráter, pelo menos, de auxílio dos 3 meses. Isso acaba sendo importante, então nunca se esquecer da questão do seguro-desemprego, né? E também trazendo a questão dos estereótipos que todos nós carregamos, né? Que tem que evitar a naturalização da concepção de que certos grupos sociais são naturalmente destinados a realizar atividades degradantes e exaustivas, com baixa ou nenhuma remuneração. Então, o jargão de que é melhor ter pouco do que não ter nada, ou então de que pessoas, pelo menos, têm um trabalho, né? Isso muito se ouve, né? Então, isso são estereótipos que têm que ser o tempo todo combatido, não só de quem investiga, mas quem ajuiza, mas quem julga. E que se uma instrução, por exemplo, acabar se caminhando para isso, que se lembre que isso é um estereótipo, que nós estamos julgando ninguém, faixas diferentes de seres humanos, né? Então, superar esses estereótipos é muito difícil e é um trabalho constante. O cuidado com o falso sentimento de gratidão e dívida que o trabalhador tem, né? No caso da exploração sexual, isso é evidente, isso é visível, é quase uma constante, né? Esse falso sentimento de gratidão do trabalhador em relação ao explorador, né? O empregador, que teriam lhe dado uma chance de estar empregado. Então, tem a questão da madrinha, a questão da mãe, que se chama, há toda uma afetividade em relação ao explorado. Então, isso tem que tomar muito cuidado, porque isso pode viciar toda uma instrução processual, e quando, na verdade, não se está levando em consideração essa dominação psicológica, né? E porque não se leva que essa percepção, na verdade, está sendo reduzida, a pessoa estava reduzida à condição escrava. Então, você tem essa sensação de que você fui acolhida por um grupo, esse grupo me deu casa, me deu comida, me deu subsistência, e claro que me explora, mas eu sou grato, né? Então, isso é algo que tem que ser superado, justamente porque não se leva em consideração essa assimetria da relação, né? E às vezes o trabalhador ele pode defender o empregador durante a audiência quando o cenário de exploração fica comprovado. Já vi, né, também é algo que se acontece sempre, de que quando entende a situação, a pessoa explorada, que ela está sendo meio de condenação do explorador, ela não quer, ela se nega. Por isso que é muito importante nesse tipo de ação ter sempre uma equipe multidisciplinar, né? Assistente social, psicólogo, porque se for mal conduzida, a pessoa se fecha, ela nega, ela se nega a depor, ela mente, porque no imaginário dela, na vivência dela, ela está perdendo o único laço que ela tem, às vezes, com o mundo. Então, é uma questão muito difícil e que a gente tem que ter em mente que a gente está mexendo numa relação que, bem ou mal, ela existe, ela é completamente viciada, ela é pernóstica, mas a pessoa se sente segura. Então, ela perceber que ela está sendo utilizada para condenar alguém é muito forte, e não é difícil ela se negar e trabalhar contrariamente à própria produção de provas. O protocolo traz uma guia de análise, né, e julgamento do processo envolvendo
esse tipo de exploração. Então, ele apresenta como julgar com essa perspectiva do trabalho escravo. E, como eu disse no começo, eu estou falando trabalho escravo, mas também tem a perspectiva em relação ao trabalho infantil e a questão de gênero, que eu convido os colegas a analisarem também, que é muito bacana, né? O que acontece no caso específico do trabalho escravo, mas que nós também vemos nos outros protocolos? Se alega dificuldades hermenêuticas, né, em relação ao trabalho escravo. Então, os termos são vagos, ninguém sabe o que é condição degradante, jornada exaustiva. E no caso de exploração sexual, a gente tem a dificuldade em aceitar a questão de relação de trabalho como de emprego. E eu indico aqui, um caso de 2016, que está no Conjur, que se leva, inclusive, a discussão para uma relação de consumo, e nesse caso específico, ainda envolvia criança e adolescente, e que, num primeiro momento, se levou para uma relação de consumo. Então, fica muito difícil, tem que se deixar muito claro nesse tipo de ação que, olha, ser humano explorando ser humano, questão de hipervulnerabilidade, assimetrias de poder, assimetrias de relação, porque acaba, no caso específico, sequer a competência estava sendo reconhecida, indo para a questão de relação de consumo. De novo, na questão dos estereótipos arraigados, né? Pensar na perspectiva antidiscriminatória não significa de forma alguma violar a imparcialidade, mas permitir o acesso a outros pontos de partida, como a superação da adoção de um único entendimento acerca de contextos sociais, a partir da realidade do sujeito. Por meio dessa ferramenta, pode-se afastar dos estereótipos e os preconceitos, o que é necessário para um julgamento de fato imparcial. Então, longe de ser parcial esse tipo de análise, de julgamento, é justamente se trazer um equilíbrio processual, levando em consideração isso é ser imparcial, transformar a balança, se equilibrar a balança, elevando a questão dessas vulnerabilidades, porque senão, se levar para um patamar de uma relação como qualquer outra, essas assimetrias elas acabam não sendo levadas em consideração. Imparcialidade não se confunde com neutralidade, entendida esta última como forma de afastar do processo relações de poder que geram desigualdades sociais. Ao contrário, a falsa neutralidade do direito institui e reproduz muitas desigualdades, na medida em que evita o debate dos contextos sociais a partir das perspectivas diferentes. Em contexto de profunda desigualdade, ser neutro significa adotar a posição do explorador. Isso acho que é algo que tem que ser, um mantra que tem que ser sempre lembrado, tem que ter sempre nas ações, nas audiências, justamente isso, que a neutralidade, ela perpetua justamente as relações assimétricas. Para quem muito discute a questão dos conceitos do que seria jornada exaustiva, do que seria degradância, essa instrução normativa do Ministério do Trabalho, ela é muito boa, ela ajuda muito para que se mostre que realmente era degradante, que a jornada era exaustiva, justamente pelos conceitos que eles trazem, foi muito bem feita, e deixa bem claro a questão da fiscalização do trabalho sexual. Para quem, né, alega que não haveria atribuição trabalhista, competência trabalhista, essa própria instrução normativa mostra a atribuição do auditor fiscal do trabalho nos casos de trabalho sexual. Então, é importante, ela não é tão conhecida, essa instrução normativa, mas ela é muito boa, ela ajuda muito no julgamento e nas ações. Essa instrução traz também a maneira clara, né, diferentemente do 149, que não deixa claro, embora esteja implícito, né, que esses tipos eles podem ser de forma isolada ou conjuntamente, né, então pode existir trabalho forçado, mas também pode ter jornada exaustiva e também condição degradante, e que, tendo um dos elementos já é suficiente, não necessariamente eles têm que ser cumulativos, como muito se alega. Então, a instrução normativa ajuda muito nesse tipo de ação. Aqui os conceitos que eu disse, né? Aqui explicita aquilo que não consta do 149 e que é um norte nas fiscalizações do trabalho. Então, eu convido os colegas a utilizarem essa instrução normativa. E aqui eu trago 3 casos em que eu participei, que o primeiro deles foi a Fada Madrinha, isso foi há uns 10 anos já, então, aqui em agosto de 2018,
a ação, foi uma ação conjunta do Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, Ministério Público Federal, em que foi, ao que eu saiba, o primeiro caso emblemático de exploração sexual. A sentença da doutora Eliana Nogueira, que é fantástica, hoje ela está aposentada, ela está se dedicando mais à vida acadêmica, ela mandou anotar a carteira de trabalho, isso é muito interessante. Ela viu a relação de emprego, ela entendeu o sistema de exploração e mandou anotar a carteira de trabalho com todos os consectários trabalhistas. Então, foi um caso muito emblemático. E, na sequência, nós tivemos também a Operação Cinderela. Eu participei do cumprimento de precatória acho que em Goiás, não participei em Ribeirão Preto, mas também no caso de exploração de transexual, a questão de dívida, a questão da alteração corporal, isso é algo que nos dois casos ficaram muito claro, o endividamento das pessoas para que elas consigam essa transição é muito grande, envolvimento de outros profissionais, de médicos, profissionais de saúde, nesse esquema de exploração, e também no caso de envio de meninas, né, de transexuais, de mulheres para o exterior para serem exploradas. Então, a Operação Tia de Cinderela foi um outro caso assim, muito emblemático e que tramitou pelo Justiça do Trabalho também. E, deixa eu ver o que tem aqui. Aqui é a continuação que eu já falei. Aí, o terceiro caso que eu queria trazer para vocês, que esse é um caso que foi muito difícil, que eu participei aqui em Campinas, onde eu moro, existe o Jardim Itatinga. Eu acredito que a maioria das pessoas não conhecem, mas é um bairro que Campinas passou por uma mudança na década de 50, num sistema de higienização do centro da cidade, e que tiveram a ideia de mandar para fora, num bairro muito afastado na época, que hoje não faz parte da cidade, as casas de prostituição. Tem livros escritos sobre isso, é muito interessante, eu convido a lerem, porque é um caso muito específico que dá uma análise assim, social e histórica muito interessante. Então, esse bairro foi criado apenas para isso. É um bairro que ele fica à beira de duas rodovias e do lado do aeroporto, então o fácil trânsito, né, de pessoas exploradas e de consumidores de exploradores é muito grande. E foi um caso iniciado a partir da Polícia Federal, eu fui junto com o Ministério do Trabalho, houve exploração de jovens, tinha adolescentes sendo explorados sexualmente, vinham do Amazonas, e um caso clássico, que se chegava, a menina, de início, ela vivia o sonho, ia no shopping, fazia cabelo, unha, roupas novas, e daí recebia a informação, né, de que ela tinha que pagar essa dívida com trabalho sexual, e que se quiser sair teria que pagar um resgate, que se não me engano acho que era R$3.000, e que quando o dia que nós fomos fiscalizar, tinha ido embora uma menina que a família pagou por isso, pagou pela liberdade, eu estou falando, isso foi na pandemia, então, recentemente, né? E que elas ganhavam parte da remuneração, né, entre aspas, elas ganhavam em droga, então consumia muita cocaína no local de trabalho, e nós estamos falando de crianças de 14, 15 anos, né, adolescentes, e foi um problema que nós chegamos lá e não sabíamos o que fazer, porque o que acontece? Foi presa a exploradora, a cafetina, que tinha acabado de fazer 18, se não me engano, tinha acabado de fazer 18 anos. Então, que era uma outra, ela só tinha a idade, mas assim, ela tinha a mesma situação de exploração que essas pessoas, que esses adolescentes. Nesse caso específico, foi expedido, essa parte eu achei interessante, considerado de adolescente de 15 a 17 anos, conforme documentos anexos, o consentimento que porventura tenham manifestado é irrelevante, isso consta do relatório de fiscalização. Nos termos do artigo 3º do Protocolo Palermo, aditivo à Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Pessoas. Por outro lado, o agenciamento, transporte e aliciamento tipo penal do 149-A se mostra caracterizado
inclusive para a existência de trabalho análogo ao escravo para condições degradantes local. Então tinha lixo acumulado, instalações dormitórios precários, local de refeição era péssimo, horrível, e servidão por dívida, trabalho forçado em razão de dívidas para deslocamento e estada. Assim considerados presentes os critérios, e assim foi considerado trabalho escravo e foi expedido o seguro-desemprego. Só que o que se discute é a questão da anotação do contrato de trabalho. Deixa eu ver. Ela fala. Deixa eu ver onde que está a parte aqui. Aqui, ó. Como se trata de atividade estigmatizante, profissional do sexo e cuja exploração ilícita, naturalmente não se forçou o registro formal como empregados. Isso foi uma postura, né? Houve uma preocupação maior aí no caso, porque nós estávamos tratando, a auditora, ela conseguiu, entendeu a situação da criança e adolescente do caso, mas que é algo que a gente tem que se discutir em relação a outros, quando se trata de adulto, com pessoas com menor vulnerabilidade, porque você não forçar também esse reconhecimento da relação de emprego, que a pessoa não responda pelos encargos daí advindos, também é uma forma, né, de se perpetuar o ilícito. Gente, basicamente era isso. Estou aqui mais para agora a gente continuar conversando. Eu acho que é um assunto que ainda temos muito que... Deixa eu tirar aqui, né? Parar de compartilhar. Já houve a interrupção, doutor. Ah, então, que bom. Eu quis trazer de uma maneira assim, bem rápida a questão do protocolo, né? Do quanto temos orientações, né, para seguir, e que ainda é um caminhar, né? Conversava com a Alexandre no começo, né, antes do começo formal, que ainda temos problema da divisão, né, da exploração sexual ao trabalho escravo, vocês também têm, né? E que acaba dificultando a atuação. Vocês têm a parte boa que vocês trabalham, né, na área trabalhista, na área federal, embora a trabalhista seja, infelizmente, ainda não consigam tanto, mas que vocês conseguem olhar para esses dois universos a partir do mesmo profissional, né? E isso eu acho que é uma coisa muito bacana, que vocês podem olhar o crime, vocês podem olhar o trabalho, e atuar de uma maneira mais efetiva, né? E estou aqui à disposição. Doutora, muito obrigado pela sua fala. Eu já vou avisar para o pessoal que está no Teams aqui, se quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão, que a gente organiza daí para repassar a palavra. Agradecer, então, nesse momento inicial, a sua fala. É um tema extremamente interessante, essa perspectiva porque hoje em dia o judiciário está criando vários protocolos de julgamento, né? E isso são extremamente necessários para poder fazer a justiça no caso concreto, no contexto do julgamento de populações vulneráveis, e são várias. Então, o tema do tráfico de pessoas é um tema tradicionalmente invisibilizado socialmente, e ele é muito mais invisibilizado ainda em termos de presença nos espaços públicos, né? Então, às vezes, na fiscalização já não é simples, já temos uma subnotificação, uma subfiscalização, e quando a gente chega na esfera do judiciário, parece que ele vai minguando cada vez mais, né? E isso precisa de digamos assim, é um funil, né? Então, para um caso que às vezes está acontecendo lá na realidade, no mundo dos fatos, chegar a ter uma sensibilização no mundo jurídico é uma trajetória, às vezes, bastante bem árdua. A ideia desses protocolos é extremamente interessante. Ele também é muito... agradeço muito pela possibilidade de evidenciar essa questão do trabalho, da exploração para fins de trabalho sexual, que é uma questão também laboral, e normalmente não se tem essa perspectiva tão clara, né? Porque é uma pauta, às vezes, cercada de alguns tabus e de né? Temos uma série de questões relacionadas, né, à classificação disso como um trabalho. Já temos aqui três interessados em perguntas ou manifestações, eu já vou passar aqui de pronto. A Daniela foi a primeira, que é ponto focal do nosso GT. Então, Daniela, fica à vontade.
Bom dia, doutora Catarina, prazer vê-la aqui. Bom, antes de mais nada, na verdade, eu vou só fazer não é uma pergunta, mas eu queria primeiro agradecer imensamente a sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Fico feliz que a sua exposição tenha ficado gravada, que vai poder ser assistida depois por outros defensores, colaboradores, estagiários. Essa aula vai se replicar ainda muito dentro da nossa instituição e para o público externo também. A gente tem muitas pessoas que assistem pelo YouTube. E sobre o assunto em si, eu acho que esse movimento de elaboração de protocolos, seja na questão do julgamento, nós acabamos de terminar nosso protocolo interno, que chama PAV, a sigla é Protocolo de Atendimento às Vítimas, da DPU, específico para a questão de tráfico de pessoas, e a gente conseguiu concretizar um sonho de anos e padronizar a sistemática desde o momento que a gente recebe a notícia, a abertura dos PAGs, que são nossos processos internos, quais as primeiras providências, e colocar de uma forma mais clara e padronizada para qualquer defensor que nunca tenha mesmo entrado em contato com o tema, conseguir colocar isso dentro do nosso sistema para que a gente consiga dar andamento mais célere para essas questões. E acho que esse movimento dentro das nossas instituições públicas, que tem se preocupado com isso, tem visto que essa parte burocrática faz muita diferença, né? Colocar no papel essas ideias, porque são poucas pessoas que têm todo o conhecimento sobre isso. Então, acho que esse movimento de elaboração de protocolos dentro das instituições é muito importante. A gente está vivendo esse momento no Ministério da Justiça também. Então, eu acho que vai fazer muita diferença. Eu sempre falo que dentro da nossa instituição, pelo menos, tenho certeza que vai ser um divisor de águas. E mesmo antes do nosso lançamento oficial, a gente já está colhendo frutos, porque a gente está recebendo muitos casos, e toda hora a gente recebe, o GT é responsável por dar orientação, os defensores, às vezes tem defensores que são super experientes, outros não, mas a gente está conseguindo fazer com que esses casos andem dentro da nossa instituição. E, por fim, queria falar que eu sou sua fã de carteirinha, pela sua dedicação, pela sua experiência no tema. É muito, muito bom ouvir seus ensinamentos. A senhora consegue passar todo o conteúdo teórico, com exemplos concretos, com toda essa tranquilidade e, ao mesmo tempo, a profundidade do seu conhecimento. E apesar da nossa instituição enfrentar ainda muitas restrições na nossa estrutura, conte sempre com a gente, com a DPU, com o nosso GT, porque a gente trabalha sem estrutura, mas trabalha com amor e dedicação. Obrigada. Obrigada, Daniela. Fico muito feliz de estar sendo desenvolvido um protocolo, porque, assim, o primeiro momento ele é tão importante. Se a gente não consegue estabelecer essa conexão com a vítima de cara, se perde todo o trabalho. É trabalhoso, porque é um caso difícil, a pessoa às vezes não colabora, foi o que eu falei, mas, assim, se bem conduzido, você puxa o fio, assim, e vem tanta coisa, e daí quando a gente percebe como é subnotificado, como é algo que, sim, que acontece no dia a dia e que as pessoas não têm esse olhar. Agora, requer muita paciência mesmo e tem que ter um trabalho. O tráfico de pessoas, principalmente, como envolve vários atos, o trabalho com as outras instituições é fundamental. Sem uma relação com o município, sabe, com os CRAI, com os CREAS, a rede de apoio, o conselho tutelar, e isso também tem as dificuldades que cada município tem a sua política, né? Eu acho que se não se aprofundar nisso, a gente não consegue avançar no assunto. Mas fico muito feliz e fico à disposição. Quando tiver o lançamento, me mande aí o PDF ou alguma coisa que eu quero, faço questão de ler e dar meus pitacos. Com certeza. Obrigada, doutora. Obrigado, Ana. Para passar para a Ana Tirelli, que é a nossa coordenadora do GT. Bom dia, Catarina, bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Como a Daniela disse, é uma honra, né, ter a Catarina aqui com a gente nesse ciclo de encontros.
Esse projeto é um projeto que tem aproximadamente 1 ano e meio, né, que a gente discutiu, de, olha, a gente não tem como discutir tráfico de pessoas apenas em alguns eventos específicos, isso tem que fazer parte da nossa rotina institucional, e a gente tem trazido sempre convidados, assim, não só de dentro, né, para discutir o trabalho da Defensoria, que eu acho que é super importante a gente fazer esse debate interno, mas também convidados de outras instituições que vêm somar, trazer sua perspectiva, o trabalho, e a gente tem a participação cada vez maior também de estudantes, de pessoas que compõem a rede e também que querem conhecer o tema, né? São debates, são encontros que ficam gravados e a gente vai vendo ao longo do tempo como vai aumentando o número de visualizações. Então, assim, fico muito feliz, né, que uma aula como essa de hoje, tão rica, né, tão profunda e que traz temas tão relevantes em torno do trabalho escravo, do tráfico de pessoas, porque aquilo, eu tenho falado recentemente para a gente, eu não aguento mais ir em eventos em que a gente discute conceito. Não dá mais para discutir só conceito. A gente precisa discutir temas sensíveis, questões sensíveis. Por quê? Porque a gente sabe que no Brasil nós temos uma legislação boa, né? Claro que sempre precisa de aperfeiçoamento, mas nós temos instituições trabalhando com o tema e muito bem em determinados aspectos, mas a gente ainda precisa avançar mais e mais nesse trabalho coordenado, na cooperação entre as instituições, e as instituições precisam falar a mesma língua e a gente precisa ter como foco a vítima, né? E a Catarina também já trabalhou em diversas frentes de atendimento, né, de ações de fiscalização, e a gente tem essa sensação de que, em alguns momentos, parece que todas as instituições sabem o que é melhor para a vítima, mas ninguém pergunta a ela o que ela quer, o que é importante para ela, se aqueles encaminhamentos são encaminhamentos que fazem sentido, ninguém dá à vítima, às vezes, um tempo de reflexão para que ela possa avaliar se ela quer voltar para o local de origem, quais são as perspectivas naquele local em que ela se encontra. Então, são questões tão sensíveis, né, que elas chegam aos poucos para as instituições e a gente vê que, devagar, a gente está caminhando com muitos desafios ainda, né? Eu acho que as instituições que atuam no âmbito federal, elas estão conseguindo dialogar mais, e eu fico muito feliz por isso. Eu acho que o Ministério da Justiça, através da Coordenação Geral, né, de Tráfico de Pessoas, Contrabando de Imigrantes, tem feito um trabalho muito importante, porque tem conseguido congregar as instituições que compõem a rede, tanto instituições públicas quanto entidades privadas, como foi para a construção do 4º Plano Nacional, como foi para a elaboração do POP-TIP, né, que é o Protocolo Operativo Padrão para atendimento de vítimas brasileiras resgatadas no exterior. E eu acho que a gente tem conseguido dialogar. Isso é muito importante para a gente conseguir realmente trilhar um caminho, né, efetivo aí de combate ao crime. Mas a minha pergunta é até... Porque, assim, o que a gente verifica é que, no cenário brasileiro, a gente consegue ver as instituições bem estruturadas no combate ao tráfico de pessoas, ao trabalho escravo. No âmbito rural, por exemplo, como você trouxe, a gente tem um histórico de décadas, né, de fiscalização nessa seara. No âmbito urbano, a gente também tem avançado muito quando a gente vê uma série de atividades sendo desenvolvidas por migrantes, sendo fiscalizadas, e a gente tem um trabalho muito bem feito em torno disso. A gente vê, por outro lado, a questão do trabalho escravo doméstico. A gente tem uma realidade de exploração no âmbito doméstico que muito de um tempo muito longo, né? Por outro lado, a gente vê o primeiro resgate de uma trabalhadora no âmbito doméstico em 2017. Por quê? Né? Porque naturalizamos essa exploração. Mas, felizmente, a partir disso, nós temos denúncias em números cada vez mais crescentes, e a gente tem a sociedade, as instituições com os olhos mais abertos para essa exploração. Mas o que me angustia muito, né, é a exploração no âmbito das atividades sexuais, né, exploração sexual. Porque, como você mesmo disse, a gente tem, por exemplo, em Campinas, um bairro específico, né, em que a atividade
de prostituição, enfim, ali acontece 24 horas por dia, aos olhos de todas as pessoas. Quantas ações de fiscalização acontecem ali? Qual é o trabalho que efetivamente tem sido feito? E isso não é uma situação privativa de Campinas, né? Mas de todos os locais nesse país, né? Cidades grandes como vilarejos. E aí, esse é o ponto, Catarina, eu queria ouvir de você isso, como a gente pode fortalecer a atuação do Estado na fiscalização de atividades, né, ali de prostituição no âmbito sexual, considerando que é sabidamente uma atividade envolta a preconceitos, a estigmas, diferentemente, né, de um caso de resgate no âmbito rural, de um resgate doméstico, em que o caso é sensível e também é palatável para a sociedade, a gente sabe que na exploração sexual isso não acontece, né? O preconceito que está envolto aquela atividade atrapalha muito até a garantia, né? Você defender a garantia de direitos a essas pessoas, porque a gente recebe e a gente ouve comentários do tipo, está ali porque quer, poderia estar desempenhando uma outra atividade. Então, assim, como a gente vai efetivamente, né, passar a combater o trabalho escravo, o tráfico de pessoas na exploração sexual? Como é que você visualiza isso, considerando a sua experiência, né, tanto no Poder Judiciário, como o largo período em que você atuou no Ministério Público do Trabalho? Então, eu acho que a gente teve um período muito bom em que as instituições elas estavam muito bem articuladas. E isso acontece no âmbito dos núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas dos estados. Quando vai bem o núcleo, é uma maravilha, porque é uma resposta. Nós tivemos um caso que em 24 horas a Interpol recebeu a denúncia, em 24 horas foi resolvido, porque foi um negócio muito rápido. Quando as instituições se falam rápido e que tem um ponto focal, em que e tem que ser periódico, sabe? Tem que ser uma vez por mês, você tem que levar os casos, porque daí você cria subdivisões, subcomitês, e os assuntos chegam para as instituições. Então, você tem um recorte do que está acontecendo, e não de uma maneira, chegou uma denúncia, não, você sabe que tal religião é problemática, você sabe que está chegando uma frente de trabalho, você sabe que lá tem uma exploração. Então, acho que fortalecer os núcleos estaduais é fantástico, e isso a gente tem que cobrar, porque isso é uma política nacional, e o Estado não está cobrando, ele está violando, ele está descumprindo o plano nacional, então eu acho que isso é fundamental, os núcleos. Nós tem dado muito certo também quando a gente articula com a OAB, porque quando a pessoa se vê explorada, ou ela procura um advogado, ela joga na internet, isso eu já vi várias vezes, ela pega o primeiro advogado, e o advogado percebe, nesses casos, ele percebe que o negócio é maior e ele denuncia. Inclusive, pelas comissões da OAB de direitos humanos, assim, eles pegam muito rápido. Então, assim, a articulação com a OAB é fundamental, porque a pessoa leva com uma demanda patrimonial e, na verdade, subjacentes tem um problema de exploração sexual pesado, então isso é muito importante. Temos o problema que o 149A é de 2016, então a maioria dos profissionais que estão trabalhando já eram formados, ninguém conhece esse tipo, ninguém. Então, isso é algo que tinha que participar assim, dos cursos de reciclagem, ligação com a academia, que as pessoas conheçam esse tipo. A maioria das pessoas já estavam em ação em 2016 já. Então, assim, isso é outro problema também. E o fato do crime organizado. Esse caso específico que eu falei por último, e o caso, você não fala de exploração sexual, você não está falando de tráfico de drogas, de outros tipos de ilícitos. Então, assim, a proximidade também com o Ministério Público Estadual é muito grande, sabe? Porque se combate o crime organizado, mas não se tem esse viés, justamente porque as pessoas que também trabalham no combate ao crime organizado já eram formadas. Então, eu acho que esses são os principais pontos. Fortalecer os laços, OAB, Ministério Público Estadual, e a questão de entender esse crime como um crime maior, né? O tráfico de pessoas por exploração sexual, você não está lidando só com isso, você está lidando com outros problemas. E, por fim, mais que os preconceitos que as pessoas têm de forma enraizada em relação à exploração sexual,
a gente está falando de crianças e adolescentes que começaram sendo explorados lá atrás. Então, nós estamos falando assim, de exploração infantil. Então, isso que tem que entender. Se a pessoa está lá porque quer, porque, tudo bem, ela tem o Código Brasileiro de Ocupação, a pessoa pode se prostituir, mas onde houve uma violação de direitos humanos, onde a pessoa teve essa questão de vulnerabilidade, a gente tem que bater nisso, então, derrubar preconceitos e entender a origem, né? E a gente só consegue com esclarecimento. Mas eu compartilho com você a mesma angústia, eu também não aguento mais a gente se reunir só para falar do conceito e não ter ações efetivas. A gente tem que retomar essa teia. A pandemia foi muito forte, né, de quebrar a questão das redes e também todo o retrocesso que aconteceu nas políticas, mas retomar esse núcleo a relação entre as pessoas e a rapidez da informação. Isso eu acho fundamental. Obrigado. Agora vou passar então para o Leonardo Fontana Trevisan, que foi meu colega de mestrado, inclusive. Agradeço o prestígio aí em nome da turma. Bom dia, doutora Catarina. Bom dia, Alexandre, aos demais presentes. Queria primeiro parabenizá-la pela exposição, foi uma honra poder testemunhá-la. E vou certamente, a exemplo dos demais colegas, compartilhar também com os demais colegas aqui do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul, no qual eu sou assessor jurídico. A sua fala, doutora, me despertou muitas questões que eu acho que são candentes, são bastante inéditas também, né? São novos desafios que a gente vem se colocando, né, frente a gente nessa temática do trabalho escravo contemporâneo. Então, gostaria só de compartilhar algumas delas e ao final, aí também formular uma pergunta bem prática, né? Então, uma das questões que eu acho que essa fala que tocou num ponto pouco tocado, né, que é o protocolo de 2014 e também a instrução normativa do Ministério do Trabalho, sobretudo seu anexo 2, que traz os indicativos, e um desses indicativos é, inclusive, explorar a situação de vulnerabilidade do trabalhador. Ele traz essa densidade sociológica, esses temas, essas causas profundas, né, da escravidão e do tráfico de pessoas. Então, acho muito interessante a gente pensar hoje também como buscar resolver esse problema dos refugiados climáticos, né, dos deslocados ambientais, que também são muito vulneráveis aos efeitos, né, da redução a condições análogas à escravidão. Esse é um tema que vem sendo trabalhado pela Codemate, no MPT, né, que publicou recentemente a diretriz número 1 sobre condições climáticas e meio ambiente de trabalho. Então, acho que essa é uma questão muito, muito interessante para a gente pensar. Acho muito interessante a gente pensar também como uma causa profunda do trabalho análogo à escravidão a falta de uma justiça de transição corporativa no Brasil. Foram apontadas 128 empresas, né, pela Comissão Nacional de Verdade como cúmplices do regime ditatorial civil-militar, e nenhuma delas foi efetivamente responsabilizada por esses crimes de lesa humanidade, ou crimes de mau desenvolvimento, né, alguns gostam de chamar também. Então, acho que essa é uma questão muito importante. Além disso, acho importante compartilhar também a existência num documento formulado em 2014 que se chama Atlas do Trabalho Escravo, que foi feito por uma organização da sociedade civil, com apoio da OIT, e esse Atlas ele contempla um índice de vulnerabilidade e um índice de probabilidade de trabalho escravo. Então, acho que a gente já tem elementos até de jurimetria, se a gente pode chamar assim, né, para operacionalizar políticas públicas sobre o assunto mesmo, né, até novas legislações. Esse ano ficou muito famosa aquela legislação, até do seu estado, doutora, sobre a proibição, né, o cancelamento no cadastro do ICMS das empresas, né, que consomem produtos oriundos de trabalho escravo. E aí, a par desses comentários, né, acho que são questões para a gente pensar coletivamente, novos desafios. Eu acho muito interessante que tocaste bastante no tema das cadeias produtivas, algo que está ligado à terceirização externa, e aí eu usar essa expressão, não posso deixar de fazer referência ao livro do professor e procurador do trabalho Helder Amorim Santos, né, que ele defende justamente essa questão da gente responsabilizar as empresas líderes que têm o controle produtivo estratégico sobre essas cadeias produtivas, para além das contratantes e das fornecedoras.
E aí, a única obra que eu vi também fazia uma interligação entre as cadeias produtivas e o processo estrutural foi a obra do ministro Alberto Balazero. Então, acho muito interessante a gente pensar, né? Será que o processo estrutural hoje é uma técnica, uma ferramenta, uma abordagem processual interessante para a gente combater o trabalho escravo em cadeias produtivas? E até no âmbito do próprio Ministério Público do Trabalho, né? A gente tem o procedimento promocional, que, digamos, seria o equivalente administrativo do processo estrutural, que é justamente para fomentar políticas públicas e tocar nesses pontos mais profundos, né? Então, queria saber como a senhora vê o processo estrutural, essa relação com o trabalho escravo, principalmente em cadeias produtivas, e se já tivesse a oportunidade de julgar algum caso sob esse viés estrutural, né? Seria essa a minha questão. Novamente, obrigado pela excelente fala. Então, enquanto membro do Ministério Público, eu participei de várias ações justamente com esse tipo de pedido, né? E para julgar ainda não me apareceu nada, porque justamente é um mundo novo, né? E que ainda se pensa nas lides individuais, a limitação do pedido, né? Então, o que eu vejo é que, do jeito que está a estrutura do Poder Judiciário em si, e não falo só do trabalhista, se não se pensar nas lides coletivas, se não nas demandas em massa, na verdade, é um sistema que já está se esgotando e que é uma justiça que demora, é uma justiça assoberbada e que não resolve o problema, né? É só reparatório. Então, entender o problema maior é fundamental, só que o grande problema é que o judiciário ele tem que ser provocado, né? E não se chega, é muito pouco esse tipo de ação. Então, por isso que eu acho que é importante a participação de órgãos como a Defensoria, o Ministério Público, justamente para que promovam essas ações, visando, inclusive, política pública, porque as ações de resgate que nós tivemos, assim, a gente vê que são pessoas oriundas de áreas absolutamente desassistidas, né? E que se não tiver uma política pública de reter a pessoa no local, ela vai de novo ser traficada, ela vai ser explorada. Mas isso, eu acho a importância dos fundos estaduais, é algo que, inclusive, como as condenações estão tendo limitações fortes, né, pelo CNJ, das destinações diretas, e eu acho que isso a Bahia é um exemplo fantástico de como dá certo esses fundos estaduais, porque eles fazem política pública, e infelizmente São Paulo não tem, e outros estados também não têm, que eu acho que daí você consegue resolver esse problema, você corta essas áreas de vulnerabilidade. A responsabilização de cadeia produtiva é um raciocínio que tem que ser feito sempre, em todas as ações, porque quem que lucra na parte final, eu participei de resgate em todos os segmentos que você pode imaginar, e você vê isso, que os verdadeiros exploradores, eles não são sequer trazidos ao caso, né? Então, isso é um problema absolutamente, assim, que tem que ser contornado trazendo essas pessoas na lide e se discutindo a responsabilidade. Você mencionou o Atlas do Trabalho Escravo, nós fizemos agora em São Paulo um Atlas, o Programa Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, ele custeou um Atlas, a gente fez em parceria com a Unicamp, justamente isso, para que o judiciário ele entenda a região onde ele está situado e a realidade local e o futuro daquela região em relação à mão de obra. E justamente porque tem uma justiça de trabalho proativa e que ela se antecipe às mudanças que vão acontecer. Os movimentos migratórios são cada vez maiores, o Brasil vai estar parando de crescer a população, praticamente já parou, então, assim, a dependência da mão de obra migrante é fundamental e a gente não está preparado ainda para entender esses fluxos migratórios, né? E essa inserção, o Brasil tem uma língua difícil, as pessoas não falam português, é um país que não acolhe, e a professora Rosana Berninger, que fez esse atlas com a gente, ela fala que o Brasil não é um país desejado, é um país possível. E as pessoas que vêm para cá, elas vêm porque ela não conseguiu ir para o norte global, né? Então, assim, nós não estamos sabendo receber essas pessoas e introduzir no meio do trabalho, né? E os desafios são enormes, mas sem uma mudança de mentalidade do processo de coletivização das ações e de prática de política pública, na verdade, nós só vamos ter números e não justiça, né? Bom,
a gente já está mais perto do horário aqui. No YouTube aqui veio digamos, a gente selecionou uma intervenção aqui. Não sei se a senhora quiser comentar, não chegou a ser bem uma pergunta. Claro. O Luiz Vasconcelos falou que no que toca a seara preventiva, ele não se identificou, né? No que toca a seara preventiva, hoje acompanhamos com preocupação a glamorização do trabalho sexual nas redes sociais. Por outro lado, tem-se que o trabalho sexual não é ilegal, tornando mais difícil identificar situações de exploração em contraposição ao trabalho não explorado. Sim. Sim, a pessoa que vive, o profissional do sexo, que ela é bem estruturada, sim, ela tem uma profissão como qualquer outra, mas o problema é que são muito poucos, né? Sim, então, de deixar claro, e a questão hoje das mídias sociais, de tudo que se propaga no YouTuber, sabe, dos gamers, cria-se assim um sonho de um dinheiro fácil, assim, o menino jogando, ele acha que ele vai ganhar fortunas. O que antes era modelo e o jogador de futebol, hoje são essas novas formas de exploração, né? Então, isso é uma tendência que se tem, né, nas redes sociais, de se glamorizar determinadas atividades, mas é aquela pessoa ganha dinheiro, mas outros que ficam pelo caminho, né? Então, e quando se envolve exploração sexual, nós estamos falando de vulnerabilidades assim, absurdas e que ninguém está falando do trabalho da pessoa livre e que faz o que bem entender, né? Então, a gente tem que saber separar, e isso a gente só consegue com esclarecimento, e foi o que eu falei, a questão das pessoas não conhecerem o tráfico de pessoas, né? E as pessoas estarem sendo traficadas dentro de casa. Eu estava conversando agora daquele caso daqueles meninos de Mianmar, né? As pessoas que vão com aquele sonho de ganhar em dólar e depois... Isso está acontecendo direto. Então, a gente só consegue com conhecimento, com política pública e com esse tipo de evento e ações concretas. E volta a falar, o fortalecimento das relações pessoais, dos órgãos, dos núcleos e dos protocolos, que eu acho que é a maneira, com as polícias, esclarecimento. Eu participei de muito curso de formação de policiais jovens que estavam começando a trabalhar, então, assim, isso muda muito. Uma vez eu participei de um que vieram já, pessoal de patente, já perto da aposentadoria, falaram assim, olha, eu trabalhei a vida inteira com isso, eu não sabia que isso era trabalho escravo. Porque eles recebem uma denúncia de desinteligência, sabe, uma agressão. Se não tiver esse olhar de que, olha, realmente aconteceu essa desinteligência e essa agressão, por quê? Estava devendo dinheiro, por quê? Sabe, quando você puxa o fio, e a mesma coisa trabalho sexual, então não é a questão só, na verdade, junto com o trabalho sexual tem o tráfico de drogas, sabe, tem o tráfico de pessoas, então o que passa na mídia social é só o lado bonito, né? Então, tá, pessoal, muito... Não sei, Leonardo está com a mão levantada ainda, ela ficou levantada? Ah, não, tá. Eu queria só fazer um breve comentário a isso, achei muito interessante essa questão da formação das carreiras policiais, porque acho que foi um dos poucos pontos que a doutora não tocou do protocolo, mas que o protocolo, inclusive, menciona a não responsabilização das pessoas reduzidas a condições análogas à escravidão pelos crimes que elas foram colocadas a cometer, né, em serviço desses que o exploravam. Então, acho que realmente a gente... fazer esse trabalho de inteligência, de formação das carreiras policiais para que eles não indiciem, inclusive, essas pessoas, né, por eventual participação, acho que é bem importante, né, doutora. As mulas, a parte da coação, já teve caso de mulheres serem mulas porque o filho estava sequestrado, né? Então, mas isso também é uma questão de postura política, porque se você não tem a sua manifestação de vontade plena, se a sua vontade está viciada, já tem excludentes, né? De ilicitude, criminalidade. Desculpe se eu falo alguma besteira, porque eu não entendo a área do crime. Mas, assim, se você olhar, a pessoa fez porque quis ou porque a vontade dela, então não houve crime, ou se houve crime, não tem apenamento. Então, é uma questão, às vezes, só de mudar a mentalidade, né? Não precisa mudar a lei, não precisa mudar nada, é só olhar. Pessoal, já está quase chegando no horário, não sei se alguém tem mais alguma manifestação, vou dar, dou-lhe uma, dou-lhe duas. E aí, vou agradecer novamente a doutora Catarina pela excelente exposição, pelos comentários e pelas respostas às perguntas. Agradecemos enormemente, agradeço em nome do
do grupo de trabalho da GTTP da DPU. Acredito que seja isso, ninguém mais levantou a mão. Estamos mais ou menos no horário combinado. Então, agradeço a presença de todos. Desejo aí um bom resto de semana, uma boa tarde, um bom pós-férias para a doutora Catarina, aí, que topou fazer esse encontro para a gente na iminência de quase fazendo as malas. Exatamente. Gente, estou à disposição, é sempre um prazer, sou fã da DPU, conte comigo. Beijão. Até mais, tchau, tchau.